Sabe quando seu time até entrega, mas você sente que está algo estranho? Eles fazem o que precisam, participam das reuniões, cumprem o combinado, mas o clima está diferente. O entusiasmo some, as conversas ficam mecânicas e, sem perceber, aquele time que parecia promissor começa a operar no modo cumprir tabela. Aí você se pergunta: o que aconteceu? O roadmap tá acontecendo, está alinhado, o processo está rodando, os rituais estão acontecendo, mas ainda assim algo parece quebrado. Pois é, e quase sempre o que está quebrado, eu posso dizer que ele é invisível, porque na realidade quase sempre é a confiança. Muita gente acha que confiança é uma consequência de bons resultados, mas na prática é o contrário. Na prática, sem confiança não tem resultado que se sustente, né? Porque confiança é o que permite que as pessoas digam o que pensam, admitam quando erram e joguem juntas de verdade. Sem ela, sem a confiança, todo mundo joga para si e o time deixa de ser time. Eu já vi isso de perto várias vezes, sabe? Times talentosos com pessoas incríveis se esfarelando por causa de pequenas rachaduras de confiança, né? Um líder promete e não cumpre, uma decisão tomada sem explicação, um feedback dado na hora errada, do jeito errado, um elogio que nunca vem, um favorecimento a um colega que nitidamente não merece, ou seja, não deveria receber aquele favorecimento, né? É assim que a confiança morre, não como uma grande explosão, né? Mas com microfraturas diárias. E quando ela se vai, pode ter certeza, o time percebe antes de você. Percebe quando você esconde a informação, né, para não gerar ruído, né? Percebe quando você muda uma decisão sem conversar. Percebe quando você promete o impossível para um stakeholder e joga a pressão para o time. Essas coisinhas pequenas, né, elas vão se acumulando e de repente você virou aquele líder que o time ouve, mas não escuta. E o problema é que a confiança não volta com um textinho motivacional no Slack, né? Não adianta marcar um alinhamento, uma reunião de alinhamento de time e fingir que está tudo bem, né? Porque confiança não se reconstrói com discurso, se reconstrói com coerência, né? E é aqui que mora o ponto-chave: coerência. As pessoas não precisam concordar com tudo que você faz, elas só precisam acreditar que o que você faz é coerente. Então, quando um líder muda de rota, mas explica o porquê, o time entende. Mas quando muda no silêncio, o time interpreta. E interpretação, no vácuo de confiança, vira desconfiança. Então, se você quer um time que confie em você, comece pela transparência, mesmo que doa, mesmo que exponha uma vulnerabilidade, porque dizer a verdade na hora certa é infinitamente mais poderoso do que sustentar uma imagem de controle, né? E aí vem o segundo ponto aqui, talvez o mais negligenciado. Cumprir o que promete é, é fundamental para construir a base da confiança, né? E aqui, quando a gente fala de cumprir o que promete, eu não estou falando de relacionado à entrega de features, né? Eu estou falando de cumprir acordos humanos. Se você diz, vou te dar um retorno sobre isso, dê. Se você promete revisar uma decisão, revise. Se você erra, assuma antes que alguém precise te confrontar, né? Parece básico, né? E eu acho até que é básico, mas é isso, essas coisas básicas que a gente esquece, que a gente negligencia no dia a dia, é isso que, sob o meu ponto de vista, diferencia líderes que inspiram de líderes que drenam a energia de um time, sabe? Porque quando o time percebe que pode contar com você, né, que sua palavra tem peso, eles param de te testar e começam a te seguir.
E é nesse ponto que o time sai do controle para a confiança, né? É, é impressionante como isso acontece naturalmente quando a postura de um líder muda, né? Todo o seu entorno muda, né? Porque confiança também é uma coisa bem importante falar sobre isso, porque confiança também é uma via de mão dupla, né? Então, não adianta querer que um time confie em você se você não confia no time. Então, tem líder que diz assim: ah, eu confio, mas microgerencia até a escolha da vírgula de uma documentação no Confluence, né? Então, confiança não é discurso, não pode ser discurso. É delegar de verdade, é permitir que as pessoas decidam, que testem, que errem. É olhar para um erro e dizer, ok, aprendemos, e o que vem agora, né? O que vem depois? Como que a gente, o que a gente aprendeu? Como que a gente sai melhor disso, né? Porque o time percebe quando você confia e quando você percebe, começa a cuidar do produto como se fosse deles. E isso muda tudo. Você deixa de ser o filtro do time e vira o facilitador do progresso, né? O clima muda, a energia muda e, curiosamente, os resultados aparecem. Mas, claro, o mundo real, ele não é linear, né? A gente sabe disso. As coisas mudam, o mercado muda, o time muda, as pressões aumentam, né? E aí, manter a confiança em meio ao caos é um desafio diário, né? Porque confiança não é algo que você conquista uma vez e pronto, é algo que você precisa renovar todos os dias. É como, eu posso dizer, como um músculo, né? Se você para de exercitar, ele enfraquece, ele atrofia realmente. Então, por isso é importante ouvir antes da crise, né? Pedir feedback antes que o problema exploda, né? E adaptar sua liderança à maturidade do time, ao momento da empresa, à temperatura do projeto como um todo, né? Ser consistente, mas não inflexível. Penso que ser fiel, ser firme, na realidade, ser firme, mas não fechado, né? Ser claro, mas não cruel. E aí, no fim de tudo isso, vem a pergunta que eu considero que é um divisor assim, entre quem realmente lidera e quem administra, né? Se seu time pudesse escolher, ele seguiria você por convicção ou apenas por hierarquia? Porque eu penso que o verdadeiro teste de um líder não é a performance do time em tempos de calmaria, é o quanto o time te segue quando tudo dá errado. E só quem construiu, na realidade, confiança real, sobrevive a esse teste, né? Porque confiança não é um valor abstrato, é a base invisível que sustenta a entrega, o clima, a inovação e a coragem. Sem ela, sem ela o time opera no medo, sabe? É como e com ela o time opera no propósito, né? Então, antes de pensar no próximo framework, na próxima cerimônia, na próxima reunião de alinhamento, ou sei lá, no próximo OKR, pense em algo, na realidade, em algo bem mais simples e mais profundo. As pessoas que trabalham com você sentem que podem ser honestas? Sentem que podem falhar e ainda serão respeitadas? Sentem que você as escuta de verdade? Se a resposta for não sei, eu acho que você tem aí um começo, sabe? Começa por aí. Porque é exatamente aí que começa a liderança de verdade, sabe? E aí, caminhando aqui para o nosso fim, eu acho que uma boa reflexão é que a confiança, ela não se pede, se constrói. E quando você a constrói, não precisa mais provar nada. Seu time prova por você. Bom, é isso. Espero que você tenha curtido aqui o nosso episódio. Eu curti bastante aqui a nossa conversa. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!